a todos com a graça e a paz de nosso Senhor. Se você recebe, diga amém. Com a saída das crianças, as pessoas que porventura estiverem fora poderão adentrar, porque temos alguns lugares ainda. Você já adiantou o seu relógio ou atrasou? Tem que adiantar o relógio 1 hora, né? Pela manhã tivemos um bom número de irmãos e creio que esses estavam bem apercebidos para as notícias de mudança do horário de verão. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler alguns versículos, aliás, vários versículos da Palavra de Deus. Hoje vamos fazer uma meditação sobre uma das parábolas de Jesus. Mateus, capítulo 21, a partir do verso 23. Convido você a se colocar em pé, depois vai ficar um tempo mais assentado, para acompanhar a leitura comigo. Mateus 21, verso 23, diz assim: Tendo Jesus entrado no templo e estando a ensinar, aproximaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo e perguntaram: Com que autoridade fazes tu estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu-lhes Jesus: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, eu de igual modo vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Ao que eles arrazoaram entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? Mas se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Este João aqui é João Batista. Responderam, pois, a Jesus: Não sabemos. Disse-lhes ele: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Agora Jesus vai contar 3 parábolas seguidas sobre o mesmo assunto. E ele vai falar com estas pessoas extensivamente ao todo o povo, falando com os principais sacerdotes, os principais anciãos do povo, e todo o povo que estava ouvindo ele vai contar 3 parábolas muito interessantes. Jesus continua falando: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Chegando-se então ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondeu-lhe estes: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: O segundo. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não lhes destes crédito, mas os publicanos e as meretrizes lhe o deram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crerdes nele. Ouvi ainda outra parábola. Havia um homem proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e edificou uma torre. Depois arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. E quando chegou o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, espancaram um, mataram outro, e a outro apedrejaram. Depois enviou ainda outros servos, em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhe o mesmo. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: A meu filho terão respeito. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si:
este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe eles: fará perecer miseravelmente a estes maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe entregue os frutos. Disse-lhes Jesus: não lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como pedra angular. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus. Preste atenção nessa expressão de Jesus. Portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era deles que Jesus falava, e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, porquanto este o tinha por profeta. Então Jesus tornou a falar-lhes por parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outro servo, ordenando: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Mas o rei encolarizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, pelas encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. E saíram aqueles servos pelos caminhos e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E encheu-se de convivas a sala, ou o salão nupcial. Mas quando o rei entrou para ver os convivas, viu ali um homem que não trajava veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui? Sem teres vestes nupcial? Ele, porém, emudeceu. Ordenou então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Que Deus abençoe esta palavra ao nosso espírito. Senhor, queremos aprender contigo através dessas escrituras, Senhor. Ensina-nos nesta hora. Toma-me, Senhor, nas tuas mãos e ministra a tua igreja, tanto aos que aqui estão, como os que estão sintonizados conosco pela internet, e aqueles que ainda ouvirão essa mensagem. Em nome de Jesus oramos. Amém, Pai. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, eu fiz essa longa leitura para que você se situe no contexto. Jesus estava ministrando no templo, como ele costumava fazer, e ali chegaram os principais sacerdotes e os principais anciãos do povo e questionaram Jesus. Jesus faz uma pergunta, em contrapartida eles não dão resposta. Jesus disse: então eu também não digo com que autoridade eu faço essas coisas. Mas aí Jesus vai contar 3 parábolas para responder àquela indagação.
E aqueles líderes religiosos, ao final da segunda parábola, já compreenderam a resposta que Jesus queria dar. E eles ficaram muito irados com a resposta que Jesus deu. E essa resposta ela tem fundamento na história religiosa do povo de Israel. Irmãos, Jesus contou ao longo do seu ministério, os evangelhos registram que Jesus contou 39 parábolas. E esta é uma das sequências onde ele conta 3 parábolas, abordando o mesmo assunto em diferentes ângulos e fazendo acrescentamentos em cada uma delas. Eu não vou me ater às 3 parábolas, porque seria uma longa meditação, talvez de alguns domingos, mas eu quero ir para a última dessas parábolas, que é a parábola das bodas, porque é nesta parábola que Jesus revela a igreja. Aliás, ele vem revelando, quando ele fala de 2 filhos, né, o filho a quem ele diz, vai trabalhar na vinha, parece ser o filho mais velho, e esse filho diz, eu vou, mas não vai. E o outro, que seria o mais novo, talvez o mais preguiçoso, mais indolente, e ele diz, não quero, eu não vou não. Mas depois, ele se arrependendo, ele acaba indo. Então nós temos 2 filhos aqui e uma vinha. Nós temos também a segunda parábola, que é mais séria ainda, dos lavradores maus. E aí vai ficando mais claro para nós como que os líderes religiosos influenciaram aquele povo. E influenciaram para pior. Irmãos, se você notou nesta parábola, este rei, dessa terceira parábola, é um símbolo do próprio Deus. Esse rei representa Deus. E note que a ênfase aqui é colocada sobre o rei. É ele quem resolve ou decide celebrar as bodas do seu filho. É ele, o rei, que envia os convites através dos seus servos, no caso, os profetas de Israel, convidando o povo a vir para esta festa, para esta comunhão, para este momento de alegria, para o reino. É ele também que reafirma mais tarde este convite, através de outros servos, conforme era o costume da época, quando ia se aproximando a data daquela festa, daquele casamento, o rei mandava mais servos lembrar os convidados que estava se aproximando o dia da grande festa, para eles se prepararem. É ele que supervisiona todos os preparativos, e é ele, o rei, que faz o convite final. Vinde às bodas. Vinde às bodas. Deus, se você olhar para alguns textos, nós vamos ler alguns textos, eu queria que você me acompanhasse, né? Os grandes profetas, você pode ver que depois daquelas lideranças dos reis de Israel, etc., quando nós entramos naquele período de decadência, quando o reino se divide, Deus, então, ele levanta profetas, por exemplo, Isaías, ele levantou, o grande profeta Isaías, e usou a boca de Isaías, a pena inspirada de Isaías, para chamar o povo ao arrependimento. No capítulo 2, se você acompanhar comigo, abra aí a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 2, nós vamos encontrar um convite de Deus ao povo. No verso 5, Deus usando o profeta Isaías, no capítulo 2, verso 5, ele diz, vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Ele faz um convite para que o povo de Israel viesse a ele e recebesse, andasse na luz do Senhor. Vinde, diz a palavra, na parte final, né? E diz, vinde e andemos, diz o verso 5,
Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe e será derribada. Peraí, é capítulo 2, desculpa, eu estou lendo 5, mas é o capítulo 2, verso 5. O capítulo 2, no verso 5, o Senhor diz: vinde, ó casa de Jacó, e andemos à luz do Senhor. Então, o primeiro convite pelo grande profeta Isaías nós temos aqui. Mas será que o povo veio? Não. O povo continuou na sua obstinação. Seus líderes não atendiam o chamado e não levavam o povo ao arrependimento. Os sacerdotes da época de Isaías. Tanto que no capítulo 55, Deus torna a repetir este convite. No capítulo 55, no verso 1, o Senhor diz: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aqui nesse versículo, Deus chama 3 vezes. Ele diz: vinde, vinde, vinde. Ele insiste com o povo. Ele diz: olha, eu quero ter comunhão com vocês. Eu quero comer com vocês. Eu quero festejar com vocês. Venham, comam. Não tem dinheiro? Vem. Eu vendo fiado. É como mais ou menos Deus estivesse dizendo, né? Mas eu quero a comunhão com vocês. Mas o povo não via. Jesus está falando, ele está repetindo. Eu estou lembrando para você os textos que mostram esse convite de Deus. Vinde, vinde, vinde. Jesus está rememorando ao povo aquilo que aconteceu. No profeta seguinte, que é o profeta Jeremias, no capítulo 50 do livro do profeta Jeremias, Deus vai falando novamente, né? Ele vai convidando, usando o grande profeta Jeremias, o profeta que antecedeu o cativeiro da Babilônia, né? Aquele profeta já do cativeiro praticamente, porque foi nos dias de Jeremias, das suas profecias, que Deus levou o povo ao cativeiro da Babilônia, já que não havia arrependimento. Na parte final desse verso 5, do capítulo 50, o Senhor diz: vinde e uni-vos ao Senhor num pacto eterno que nunca será esquecido. Capítulo 50, verso 5, parte final, o convite de Deus é: vinde e uni-vos ao Senhor num pacto eterno que nunca será esquecido. Mas o povo não veio. O povo era de dura serviço. Jesus está relembrando isso. No profeta seguinte, que é o profeta já do cativeiro, o profeta Ezequiel, né, no capítulo 33, o Senhor torna a rememorar isto, a falar novamente. No capítulo 33, o verso 30, o Senhor novamente fala na parte final: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. Irmãos, o povo foi convidado várias vezes pelos seus servos, ou seja, os servos enviados. Alguns eles mataram, Isaías mesmo foi cerrado pelo meio. A história eclesiástica, a história bíblica diz isso. Não a Bíblia, o texto da palavra. Jeremias morreu no Egito, foi levado à força para o Egito. E assim aconteceu com vários dos seus servos, profetas. Um eles matavam, outro apedrejavam. Jeremias foi parar dentro do calabouço, ficou lá no meio daquele barro, dentro de um poço. Foi jogado dentro de um poço. É o profeta chorão, né? Ele que dizia: eu não sei por que eu nasci para sofrer tanto. E Jeremias sofreu muito, né? E era um homem extraordinário nas mãos de Deus. Mas Deus continuou a falar com o povo de Israel, mesmo com esses profetas que nós chamamos de profetas menores. Depois de Daniel, você vai encontrar o livro do profeta Oséias. Um pouquinho para frente de Daniel, você encontra o livro do profeta Oséias. No capítulo 6, Deus torna a falar ao povo. Aqui já passou o cativeiro, já voltaram, etc.
e Deus torna a falar com ele: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nola atará. Ou seja, Deus diz: olha, eu tive que ferir vocês com o cativeiro, 70 anos de dureza, mas eu quero curar, eu quero restaurar, venham. E o povo não vinha, o povo não vinha. Nós continuamos olhando para os textos bíblicos, mais para frente, o livro do profeta Miqueias. Avança aí algumas páginas e você vai encontrar o livro do profeta Miqueias depois de Jonas. Você acha Miqueias. No capítulo 4, no verso 2, Deus diz assim: e irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, de sorte que andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Novamente Deus diz: vinde, venham, 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 mas o povo não vinha. E nos dias de Jesus, que contou essas parábolas, que confrontou aquela liderança, o próprio Senhor Jesus, como o filho que seria morto e lançado fora, no capítulo 11 deste Evangelho de Mateus, nós temos aquele convite célebre de Jesus, que o pastor Paulo Andriussi, numa das últimas quintas-feiras que esteve conosco aqui, ele pregou sobre esse tema, quando Jesus faz aquele convite no capítulo 11, verso 28, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele está falando com os judeus, irmãos. Ele está falando com os discípulos, está falando com aqueles que estavam ouvindo ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas será que o povo veio? Não. Por isso, essa confrontação. A recusa dos convidados, irmãos, ilustra bem a história religiosa da nação de Israel. Israel, em vez de aceitar o chamado de Deus e se arrepender, ele trata de maneira vergonhosa os enviados, os profetas, mata alguns deles, conforme Jesus está falando nesta parábola do capítulo 23 de Mateus, no verso 35, Jesus fala. Jesus, então, está aqui rememorando aos seus ouvintes, especialmente a liderança, a página negra do livro da história espiritual dos filhos de Israel. Os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, os anciãos, eles compreenderam que Jesus estava se referindo a ele nesses dias. Mas a parábola, ela fala também da igreja. A parábola das bodas, ela fala da igreja. E os convidados aqui são convidados pelo próprio rei. O rei disse: já que eles, que era o povo escolhido, o povo selecionado, a nata, aqueles que procuravam cumprir a letra da lei, mas não o espírito da lei, eram rebeldes de coração, mas praticavam os atos da lei de Moisés, recusaram a vir. Agora, meus servos, eu mudo o foco. Aqueles não vão participar da minha ceia. Agora eu quero que vocês façam o seguinte: o banquete está pronto, o casamento está marcado. Agora vocês vão sair pelos caminhos, pelas encruzilhadas, pelos valados, e vocês vão chamar a todos quantos vocês encontrarem, bons e maus. Irmãos, eu fico admirado com o amor de Deus, me encanta o amor de Deus e a misericórdia de Deus, porque Ele manda agora trazer aqueles que aos olhos até das pessoas eram más. Nós tivemos o privilégio de ter aqui alguns anos, ministrando nessa igreja, às quartas e às vezes às quintas, o pastor Paulo Canuto.
Pastor Paulo Canuto, quando eu o conheci a primeira vez, eu ainda era juiz. E eu me lembro que eu o convidei, naquela oportunidade que ele veio pregar lá na tenda ainda, primeira vez que ele esteve conosco. Eu não era pastor consagrado. Eu o convidei para jantar comigo, na nossa casa, lá no apartamento. E depois de conversarmos um pouco ali durante o jantar, ou após o jantar, não me lembro bem, eu olhei bem para ele e disse: Pastor Paulo, só o amor de Deus e a grande misericórdia de Deus possibilitou este encontro entre nós dois. Um ex-bandido e um juiz, sentados comendo juntos, na minha casa. Só o grande amor e a grande misericórdia de Deus com a sua vida e com a minha vida, para isto acontecer. Eu disse isso para ele, eu acho que ele se lembra disso. Nós tivemos isso. Irmão, preste atenção. Quem que chamaria para as bodas do seu filho um bandido do tipo daquilo que foi o pastor Paulo Canuto, e até piores, porque a gente conhece testemunho de gente pior que está no reino hoje, e que foi resgatado pelo grande amor de Deus, pela grande bondade, pela grande misericórdia de Deus. Eu pergunto para você, seja bem sincero, se você fosse celebrar o casamento do seu filho, você convidaria esse tipo de gente para ir na sua casa, entrar lá na sua casa, festejar com seus amigos, seus convidados? Quando a gente vai convidar alguém para as bodas dos nossos entes queridos, nossos filhos, vamos dizer assim, a gente seleciona as famílias, e nem sempre se convida todos os familiares, ainda tem isso ainda, mas prioritariamente a família e os principais amigos, tanto do noivo como da noiva, como dos pais do noivo e da noiva. Não é assim que funciona? A gente não vai convidar bandido, assassino, gente que da pior qualidade, mas Deus convida para o seu reino, para morar com Ele, para estar com Ele. Ele diz: olha, saiam pelos caminhos, pelos becos, como diz o texto paralelo de Lucas, e busque essa gente. Busque essa gente. Esses pobres, miseráveis, cegos, aleijados. O texto de Lucas diz essas coisas. Irmãos, espiritualmente nós somos assim, ou éramos assim, mas Deus nos chama para esse banquete. Isto é o amor de Deus. Porque os judeus rejeitaram o convite de Deus. Por isso é que Jesus, o pastor Matias falou na última quarta e na última quinta, ele ministrou esta palavra. Está aqui nesse livro de Mateus mesmo, no capítulo 15, aquele incidente com a mulher cananeia, né, que veio gritando atrás de Jesus ali, a partir do verso 21, e aí Jesus não responde nenhuma palavra. Aquela mulher era uma estrangeira, era uma mulher da terra de Canaã, a filha terrivelmente endemoniada, e vem aquela gritaria, e os discípulos ficam incomodados e dizem: Senhor, atende, resolve isso aí, já estamos fartos dessa gritaria. E Jesus disse: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que resposta esquisita essa de Jesus. Para nós hoje, nós não entendemos bem, mas Jesus veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Ele disse: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A prioridade é a casa de Israel. Eu vim buscar os filhos de Israel, eu vim chamar, é a última oportunidade. Era o filho que o pai estava enviando. Mas o que eles fizeram? Pegaram o filho e mataram. Mataram fora da cidade, como diz o texto. Jesus foi morto fora da cidade de Jerusalém. É por isso, irmãos, que às vezes nós não entendemos certos trechos. Jesus, quando esta mulher se aproxima dele e o adora, ela diz: Senhor, socorre-me.
E Jesus ainda continua, ele diz, não é bom pegar do pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Olha que palavra. Mas aquela mulher, ela tinha humildade, mas os cachorrinhos também comem do mesmo pão dos filhos. Só que eles comem das migalhas. E Jesus olha para aquela mulher e diz, ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como crestes. Mas Jesus veio prioritariamente para a casa de Israel. Irmãos, é por isso que quando ele chegou em Jerusalém, montado naquele jumentinho, na última semana que ele entrou triunfalmente, foi a última semana de vida dele, ele olhou para Jerusalém e chorou sobre Jerusalém, ele disse, se tu soubesses, ao menos neste dia, o que poderia trazer a paz, mas está encoberto aos teus olhos. 5 dias depois, Pôncio Pilatos pergunta aos principais sacerdotes, aos anciãos do povo, que farei eu com esse Jesus chamado Cristo? E eles disseram, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas eu não vejo culpa neste homem, crucifica-o. Pilatos manda trazer água, lava as mãos e diz, olha, eu sou inocente do sangue deste homem, que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E foi isso que aconteceu. No ano 70, alguns anos depois, Tito cerca Jerusalém na Páscoa judaica do ano 29 ou 33, como você quiser, e sitia Jerusalém. E Flávio Joséfos diz, morre 1.100.000 judeus naquele cerco, que durou 5 meses. Foi uma coisa tão terrível, que correu entre os soldados romanos a informação de que os judeus pegavam as peças de ouro e engoliam. E quando alguém se rendia porque não aguentava mais a fome, eles estripavam as pessoas, mulheres, crianças, para ver se achava aquelas moedas, os soldados romanos. Isso é descrito na Guerra dos Judeus. Só 92.000 sobraram, que foram feitos escravos e depois espalhados por toda a terra, e viveram 1878 anos, sem território, sem governo, sem pátria, apenas com a língua e a religião. Até que no dia 14 de maio de 1948, Deus os reuniu. Por quê? Porque ficou 1 semana de anos para fora, e Deus vai voltar a tratar agora com os filhos de Israel. Ele está reunindo todos eles, para voltar a tratar dentro daquela profecia das 70 semanas. Irmãos, Jesus está exatamente colocando as coisas aqui. Irmãos, foi por causa dessa recusa, quando eles disseram, crucifica-o, é que abriu-se o grande parêntese, ou período da graça, e foi revelado o mistério que estava oculto, que é a igreja. A igreja que não é revelada no Antigo Testamento, só no Novo Testamento. Esse mistério, Cristo a cabeça e a igreja o seu corpo. Quando esse corpo estiver pronto, preparado, encerra-se o período da graça e Deus volta a tratar com o povo de Israel a semana final. Eu estou passando isso para você entender do que Jesus está falando aqui. Esse mistério é a igreja. Deus muda o foco, já que eles não querem, já que eles vão matar o meu filho e vão lançá-lo fora, vão rejeitar, eu rejeito eles também. Eles não vão participar, a não ser que se convertam. Você sabe que a igreja começou com os judeus, todos os 12, né? Todos os apóstolos de Jesus eram judeus. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus. Então, o judeu hoje, se ele quiser ser salvo, ele é salvo pela graça, e não pelas coisas da lei, na prática da lei, porque nós estamos no período da graça. Por isso, irmãos, muito importante isso que Jesus está ensinando. Mas aqui tem uma palavra também importante e até meio difícil, se a gente não pegar todo o contexto, que são essas vestes nupciais de que o Senhor fala nessa parábola, no capítulo 22,
Jesus fala que aqueles servos, então, foram pelas encruzilhadas, pelos caminhos, e encontraram e trouxeram aquelas pessoas para as bodas. E quando entrou-se ali, o rei foi dar uma checada nos convivas, achou um homem que não tinha vestes nupciais. Como que nós vamos entender isso? Vestes nupciais aqui, irmãos, simboliza vida espiritual. Diga para quem está do teu lado, se vestes espirituais é o mesmo que vida espiritual. É o mesmo que vida espiritual. Preste atenção. Deus convidou o povo de Israel para fazer alianças com ele. Ele fez algumas alianças pelos patriarcas, mas o povo e os sacerdotes, enfim, aqueles que lideravam o povo, especialmente nessa área religiosa, não levaram isso adiante, a ponto de rejeitar todo o conselho de Deus. Então Deus agora volta-se para os gentios, que são aqueles que não são judeus, somos nós, os estrangeiros, os gentios, palavra que significa estrangeiros, estranho à aliança dos pais, a aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Noé, enfim, aquelas alianças que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. Então nós somos os estrangeiros. E Deus então volta-se para este povo e começa a convidar este povo. Preste atenção no simbolismo aqui. Quando um rei fazia um convite para alguém, esse convite era uma espécie de uma ordem. Se você não atendesse esse convite, você estava rebelando-se contra o rei e contra a coroa. Porque era um convite real, era o casamento do príncipe herdeiro, né? O rei resolveu celebrar as bodas do seu filho. Então era um alto privilégio. E como era o costume desta época, quando se fazia o convite, e a pessoa recebia, aceitava este convite, ele recebia as roupas nupciais para participar daquele evento. Por isso que não é de qualquer maneira que você vai entrar para a festa. Essas bodas também recebia essas vestes nupciais. E este vestido, a resposta dessa pergunta, o que vem a ser essas vestes nupciais, nós encontramos essa resposta em Isaías. No capítulo 61, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Isaías, capítulo 61, o verso 10. Eu amo este versículo da palavra de Deus. E eu quero ler com você. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Olha para esta frase, vestes de salvação. Me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como noivo que se adorna com uma grinalda e como noiva que se enfeita com as suas joias. Olha aqui para mim. Quando você aceitou o convite de vir a Jesus, quando Ele disse, vinde a mim, e você aceitou esse convite, você foi vestido com vestes de salvação. Isso é novo nascimento, irmãos. Numa outra linguagem, uma linguagem simbólica, é novo nascimento. Só com estas vestes especiais, só com esses vestidos especiais, nupciais, é que você vai participar dessa festa de casamento. Regozijar-me-ei muito no Senhor, e a minha alma se alegrará no meu Deus. Por quê? Porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com uma grinalda e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Então, para você participar dessas festas, tem todas essas coisas aqui. E começa com as vestes de salvação. Amém?
Deu para você entender, começou a entender agora? Muito importante isso aqui, meus irmãos. Este é o traje exigido para participar dessa festa, desse banquete. Esse traje é o traje da salvação, a veste da salvação. Quando você aceita o convite, você recebe também da parte do Senhor que está te convidando essas vestes, vestes de salvação. Agora, a disposição de vestir essas vestes é tua. O convite é do rei, mas a disposição de receber e vestir essas vestes é nossa. Diga para quem está aí ao teu lado, diga, olha, o convite é do rei, mas o vestir as vestes é comigo, ou conosco, diga assim para ele, é conosco. Irmãos, o Colossenses capítulo 3 vai nos falar, agora nós vamos ver alguns textos, já estou indo para o final, e eu queria que você acompanhasse comigo. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos irmãos da cidade de Colosso, no capítulo 3, no verso 12, ele diz assim, o Espírito Santo nos diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Se você prestar atenção, isso aqui nada mais é do que fruto do Espírito. De Gálatas 5, 22 e 23, lá o apóstolo elenca todos os 9 aspectos do fruto do Espírito, ou seja, o Espírito gerando em nós o seu fruto, nos transformando na imagem de Jesus, para que nós sejamos como Jesus era, para ele ser o primogênito entre muitos irmãos. Então, se você observar aqui, esse versículo diz, revesti-vos, ou seja, tira aquela roupa e vista-se novamente, mas agora de vestes de salvação, para você produzir estas coisas, né? Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, paciência. São coisas que o Espírito Santo, irmãos, na medida em que nós deixamos Ele trabalhar de dentro para fora, Ele vai nos mudando e nos moldando na imagem de Jesus. Você está me acompanhando? Quando você veste as vestes de salvação, Ele começa a te transformar. A partir do interior, Ele começa a te transformar. É por isso que o Senhor fez habitar em nós o seu Espírito Santo, para nos moldar, a fim de que Ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. E o que vem a ser isso então, pastor? Essa transformação, esses atos de justiça, depois que você recebe a vestimenta, nada mais é, irmãos, do que o processo de santificação. Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o processo de santificação é esse processo de mudança, de moldagem, de transformação de dentro para fora, para que você fique parecido com Jesus. Esse processo que o Espírito Santo vai realizando, na medida em que ele vai produzindo o fruto do Espírito em você, você vai mudando, as pessoas vão notando mudanças na sua vida. E precisam notar isso. Você mesmo tem que notar essa mudança. Então, é muito importante que você entenda isso. Esse convite, quando Deus manda que os seus servos façam esse convite, né, agora já dentro do foco da igreja, a oportunidade Ele dá para todos. Mas preste atenção, é preciso vestir essas vestes. Quando o Senhor Jesus manda João escrever as 7 cartas, a última delas é a igreja de Laodiceia, que é a igreja desse tempo de hoje. Laodiceia, cujo nome significa povo do juízo. E no verso 18, o Senhor Jesus diz assim, aconselho-te que de mim compre ouro refinado, para que te enriqueças, e vestiduras ou vestes brancas,
para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua nudez. Olha o que ele está falando. Vestes brancas, agora você já descobriu a cor da vestidura. É branca. Para que não se manifeste a tua nudez. É muito importante que você entenda isso. Algumas pessoas na igreja de Laodiceia estavam pensando que estavam vestidas, mas Jesus olha para elas e diz: vocês estão nus. Vocês não têm as vestes. Vocês estão pensando que está tudo bem, mas não está não. Vocês não conseguem nem enxergar. Comprem de mim colírios, para que vejam. Ouro refinado, para que te enriqueças. Vestes brancas, para que te vistas. Irmãos, as vestes são muito importantes nessa história toda, desse contexto todo de que Jesus está falando e que a palavra de Deus está falando. Nós estamos no livro de Apocalipse. Vá comigo lá no capítulo 16. O Senhor, quando dá esta palavra, no capítulo 16 de Apocalipse, ali bem no finalzinho já, próximo dos juízos das taças, bem no final, ele diz assim, no verso 15 de Apocalipse 16, ele diz: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Ele diz: olha, eu venho como ladrão. Vigie as suas vestes. Você tem vigiado as suas vestes, irmãos? Como é que estão as tuas vestes? E você que já nasceu de novo, você tem cuidado dela? A Bíblia diz em Efésios 5, 26, 27, Jesus diz que Ele está lavando a igreja pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Ou seja, as suas vestes têm que estar brancas. Essa lavagem é permanentemente pela palavra, através da palavra. A palavra que tem que te mudar, que tem que te moldar, que tem que te transformar. Se a palavra de Deus não faz isso, nada mais faz. Não é oração, não é jejum, é a palavra que te lava. Quando você é confrontado com a palavra, você vê que está nu. Ou que as suas vestes estão manchadas, que precisa de reparo, que precisa da cobertura do sangue de Jesus. Lembra-se daquela multidão lá no capítulo 7 de Apocalipse, a partir do verso 9, que veio da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas vieram da grande tribulação. A lavagem das vestes é no sangue do Cordeiro. Por isso é que a Bíblia diz que nós temos que tratar o pecado da nossa vida todo dia e diariamente. Porque o sangue de Jesus, teu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz nessa 1 de João que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quero que você volte comigo aqui para o início do Apocalipse. Aliás, já que estamos aqui no 16, vamos lá no 19. Olha como é que são as vestes da igreja, só para você ter uma ideia do que o Senhor está dizendo. Capítulo 19, versos 7 e 8 diz assim: regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Preste atenção, irmãos. Nós temos que cuidar dessas vestes, que nos foi dada quando nós aceitamos o convite das bodas. O Senhor, ao fazer o convite, com a aceitação do convite, Ele nos possibilita entrar através dessas vestes. Por isso que
nesta simbologia da parábola, quando o rei vem no banquete, no salão de festa, e olha e vê alguém sem as vestes. É claro que seria impossível, mas Jesus coloca isso aqui, esse personagem isolado ali, sem as vestes nupciais, e quando pergunta para ele, ele fica mudo, ele diz: amarre os pés, as mãos, lance fora, não é o lugar dele aqui. Aqui tem que ter vestes nupciais, limpas, santas, puras, jogue para fora. E aí Jesus dá a essência dessa parábola, ele diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Agora preste atenção como essas vestes são importantes. Nós estamos lendo aqui, no verso 8, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Agora eu quero que você vá lá quando o Senhor faz a promessa em Apocalipse capítulo 3, quando ele manda escrever a carta à igreja em Sardes. O Senhor fala algo muito importante aqui nessa promessa que ele fez à igreja em Sardes. Versos 4 e 5 diz assim: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. Preste atenção nessa linguagem. Não contaminaram as suas vestes. Ou seja, viveram cuidando das vestes. Não deixaram-se contaminar as suas vestes. E o Senhor, falando, ele diz: algumas pessoas, eu fico triste porque não são muitas pessoas, são algumas pessoas que existiam na igreja em Sardes. Algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. Agora presta atenção no 5. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Preste bem atenção nesse verso 4 e nesse verso 5. Jesus, no verso 5, ele está dizendo: olha, se você não cuidar das suas vestes, não mantivê-las limpas, você pode ter o seu nome riscado do livro de convidados, que é o livro da vida. O crente pode perder a salvação? Muitos entendem que não, mas a Bíblia é clara a esse respeito, e esse versículo aqui não deixa dúvida. O Senhor está falando aqui da possibilidade de você ter o seu nome riscado do livro da vida. Você está entendendo, meu irmão? Como é responsabilidade sua manter essas vestes limpas? Vida cristã, irmão, não é viver de qualquer jeito. E depois, no fim, Deus, Pai bondoso, vai passar a mão assim na cabecinha e está tudo certo. Não! Você foi convidado para participar da maior festa que vai existir em toda a criação de Deus. O casamento de nosso Senhor Jesus Cristo. E você já recebeu as vestes nupciais. Cuide dela. Aperfeiçoe. Deixe ela resplandecente. São os atos de justiça. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é justo nas suas ações? Ou você sempre quer levar vantagem? Você é justo com seus empregados, com a sua empregada, você, irmã, é justo com a sua empregada, ou você explora ela, faz ela para trabalhar demais horas vezes e não paga ela? Como você é no cotidiano, meu irmão, minha irmã? São os atos de justiça que vai fazer essa veste resplandecer. É o que diz Apocalipse 19, versos 7 e 8, que nós lemos. Agora Jesus vem e diz isso aqui. Irmãos, eu quero fazer uma aplicação prática dessa palavra. Hoje, 16 de outubro,
Nós já percorremos neste ano 290 dias. Faltam apenas 76 dias para encerrar esse ano bissexto. Você, na nova dispensação, antigamente Deus levantava profetas e enviava os profetas. Na nova dispensação é diferente. Jesus disse, quando ele encerrou o seu ministério, quando ele foi subindo, o que ele disse? Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Você, então, está comissionado a fazer convite para as bodas. Nesses 290 dias desse ano, quantas pessoas você convidou para o reino? Com quantos você falou sobre o reino? Eu quero dar um testemunho. Eu falei com vários. Eu posso dar o testemunho de mim. Isso é coisa pessoal. Não estou falando de pastores, irmãos. Pastores é para ensinar a palavra, para te incentivar, para manter você, né, motivado, ensinado, para você crescer, para você fortalecer, para você ser uma ovelha produtiva. É para isso que é para edificar o corpo de Cristo. Mas para produzir outras ovelhas tem que ser ovelha. Com quantos você falou este ano? Faltam 76 dias para terminar esse ano. Você vai correr atrás do prejuízo? Oxalá você tenha feito isso. Por quê, irmãos? Porque o tempo está acabando. Você é responsável por ser sal da terra e luz do mundo com aquelas pessoas que estão ao seu redor. Você falou com a sua empregada lá de casa sobre o reino? Você convidou ela para o reino? Para as festas da boda, ou você acha que é só você que é digno dessas festas? O que Jesus disse? Saia pelas encruzilhadas, pelos caminhos, pelos becos, chame os bons, chame os maus também. Ou você só tem empregado para aquela vizinha boazinha que fala só bem de você, mas aquela outra do outro lado que desce-lhe a língua, você diz, essa eu não quero lá na festa comigo, não. Não cabe você salvar este e não salvar aquele. Jesus quer salvar a todos. Deus, o Rei, quer o convite a todos. Eu estou pregando essa palavra com um objetivo muito claro. Talvez você diga assim, pastor, eu não sei falar das coisas de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, a sua vida vai falar mais alto do que as suas palavras. Pode escrever isso, vai mesmo. As pessoas vão olhar para a sua vida e vão querer saber, mas o que é que há com você que você é diferente dos outros? Você não mente, você sempre fala a verdade, você não faz certas coisas que todo mundo faz. As pessoas têm que ver Cristo em você. Elas têm que olhar e ver que você é diferente. Para te dar a oportunidade de perguntar para você, me fala, qual é o segredo da tua vida de você ser tão diferente da maioria das pessoas? Essa é a hora de você testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida. Mas deixa eu te falar outra coisa. Talvez você não tenha essa facilidade, mas você conhece parentes, amigos, pessoas que estão com doenças, que estão com problemas. Por que você não os traz na tarde da fé? Por que você não os traz na noite da fé? Por que não convida? Irmãos, porque não tem o Paulo Canuto, não tem o A, não tem o B, quem coopera o poder de Deus, quem faz o milagre é Deus, Ele não dá glória a homem nenhum. Esquece esse negócio que tem que ser alguém especial. Se você estivesse na quarta-feira, e olha, quarta-feira foi feriado, hein? Tínhamos poucas pessoas aqui, não é isso, pastor? Pastor Anderson não estava aqui, estava lá, mas pastor Matias ministrou na quarta-feira.
Tinha poucas pessoas aqui. Nós tivemos alguns testemunhos, irmãos, extraordinários do que Deus está fazendo. As pessoas vieram, não sei, parece que tinha menos gente, ficaram mais desinibidos. Na quinta-feira também, tivemos extraordinários testemunhos de cura, de milagres, que Deus usa o A, o B, o C. Esses dias mesmo, eu tenho que falar essas coisas para vocês saberem que Deus usa o pastor Matias, usa a irmã Carmen, usa o pastor Anderson, usa o pastor Valtenir. Eu orei para uma irmã que é diaconisa aqui, a irmã Maria das Graças, não a obreira, a outra diaconisa. Ela estava toda empolada, o corpo dela, como é que chama isso? Uma alergia no corpo inteiro. E ela abriu as mãos, ela veio numa tarde da fé dessa, e eu ungi aquela mulher, peguei o óleo das duas mãos, lambuzei, ungi aquela irmã e orei. E ela veio dar testemunho esses dias aqui, do milagre que Deus fez com ela. A glória não é minha, irmãos, é Jesus que curou ela. Eu fui só o instrumento. Então eu queria desafiar você a ser um servo fiel. A ser um servo. Trazer as pessoas na quarta-feira. Você não pode vir na quarta, você está trabalhando? Traz na quinta à noite. Ele vai ouvir a palavra de salvação. Deus vai tocar na vida dele. Quantas e quantas pessoas que começaram a campanha da Tarde da Fé e nunca mais deixaram de vir à igreja. Eu estou vendo algumas aqui. Isso, irmão, é sair pelos valados, é forçá-los a entrar, é trazê-los, é fazer a obra de Deus, dentro do talento que Deus te deu. A riqueza que Deus confiou em você, não enfie no chão, não, e depois queira devolver para o Senhor, porque você viu que esse servo foi reprovado. Você tem que pegar aquele talento, aquela riqueza, e angariar outros. Eu queria ver essa igreja, nesses 76 dias que faltam para terminar esse ano. Faça um propósito diante de Deus, de ganhar pelo menos uma vida ainda este ano, se você não fez isso. Senhor, eu vou convidar algumas pessoas, eu vou orar por elas e vou convidá-las para entrar no reino. Nem que eu tiver que convidá-las só para vir na igreja na quarta-feira, à tarde, em vez de eu ficar em casa, eu vou, mesmo com esse calor aqui dentro tem ar-condicionado, você veio, o Senhor vai te abençoar. Ou trazer na quinta-feira. Irmãos, o tempo está acabando. O arrebatamento da igreja pode ser a qualquer momento. Eu não sei o que está acontecendo, não sei se você está acompanhando os acontecimentos no mundo. Mas a Terceira Guerra Mundial está no ponto de explodir. Ali, entre Rússia, Estados Unidos e China. O profeta David Ward já profetizou recentemente, há uns 4, 5 dias atrás, esse conflito mundial. O Senhor já mostrou para ele. Deixa eu te dizer, force-os a entrar. Testemunhe com a sua vida e testemunhe também com as suas ações. O tempo está acabando. Você foi chamado para produzir ovelhas. Amém? Se você é uma ovelha, você já recebeu as vestes, cuida dessas vestes. Não deixe elas se contaminarem. Não se contamine com o mundo. É possível isso? É. Deus habita dentro de você através do Espírito Santo. Não somente para operar os milagres que Ele vai te usar, mas também para te dar uma vida santa, para você vencer as tentações e as provações. Por isso, venha buscar amanhã, segunda-feira, um revestimento do Espírito Santo. Deus quer que você produza o fruto do Espírito. As pessoas precisam ver em você a mansidão, o domínio próprio, o amor, o fruto do Espírito. Então, irmão, preste atenção. Você foi chamado, você aceitou o convite, você recebeu as vestes nupciais. Cuida dessas vestes em santificação, preserve essas vestes,
aperfeiçoe essas vestes com atos de justiça, seja sempre uma pessoa como Jesus foi. Jesus disse: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre você o meu jugo, aprenda a andar comigo. Eu sou manso, eu sou humilde de coração. E você vai encontrar descanso para você, para a sua alma. Vamos ficar em pé. Gostaria de ver as ovelhas do Senhor trabalhando, para que a minha casa se encha. Eu não estou falando de templo, irmãos, eu estou falando de reino. Jesus está interessado no reino, ele só fala do reino. Ele veio falando, começou falando do reino, terminou falando do reino, e ele é o rei desse reino. E ele pagou um alto preço por você e por aqueles que são teus. Os teus parentes, aprenda a orar e a fazer batalha espiritual para eles, ou por eles, para você vê-los todos no reino, e você vai vê-los. Amém? Levante as suas mãos. Pai, eu quero te agradecer por esta noite, por essas parábolas, Pai. Ó Deus, porque o Senhor não nos deixou à mercê. O Senhor nos amou antes da fundação do mundo. A tua palavra diz que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele em amor. Ó Pai, conforme está escrito lá em Efésios, no capítulo 1, os primeiros versículos da tua palavra. E agora, Pai, que ouvimos a explicação, Senhor, a aplicação também prática desta palavra, eu quero te pedir, move os corações dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que tenham uma vida separada, santificada, e que o Senhor possa nos usar ainda este ano para levarmos outras vidas ao teu reino. Queremos ser instrumento nas mãos do Senhor para acrescentar outros a este grande banquete, a esta grande festa. Perdoa-nos, Senhor, a negligência, o comodismo, a acomodação, Senhor. Satanás tem nos enlaçado nessas coisas e feito ver apenas as nossas necessidades.